Muitas pessoas vieram me perguntar no meu Instagram depois que eu publiquei sobre a notícia do projeto de lei número 4.280 de 2024, que está tramitando no Senado, que visa incluir o direito de preferência também nos contratos de pastoreio. Muita gente não entendeu direito o que é o contrato de pastoreio. Então, a notícia que eu tinha compartilhado foi essa aqui, ó. Projeto de lei, ele dá preferência para o pecuarista na venda de terra de contrato de pastoreio. Esse projeto aqui, ele está em andamento ainda, né? Ele falta passar pelas câmaras, pela Câmara e pelo Senado para ter a sua devida aprovação. Mas o que isso quer dizer? O que isso significa? Geralmente a gente tem um contrato de parceria e tem um contrato de arrendamento, que são os contratos típicos agrários, tanto para a agricultura como para a pecuária. Tanto em um contrato como em outro, ou seja, tanto no arrendamento como na parceria, o dono da terra ele disponibiliza a propriedade para que o parceiro ou o arrendatário utilize e explore a terra e consiga daí no arrendamento pague o valor mensal fixo, ou na parceria seja pago ali, seja dividido o risco para eventual lucro ou dividido o prejuízo entre as partes. E o contrato de pastoreio, ele tem uma definição jurídica diferente desses dois institutos. O contrato de pastoreio é aquele que a pessoa procura alguém que tem algum pasto para deixar as suas cabeças de gado e paga para o dono do pasto um valor fixo mensal por cabeça de gado. Muita gente confunde isso como sendo um contrato de arrendamento, estou arrendando o pasto, mas não é. Ele tem algumas diferenças ali, práticas e fáticas, que tiram a natureza jurídica do contrato de arrendamento. Ele vira um contrato atípico, um contrato informal. Porque o que acontece nesse caso? É diferente do arrendamento ou da parceria, que o dono da propriedade disponibiliza ao seu parceiro arrendatário a exploração, a liberdade de uso do solo ou do terreno. Ele não cede a propriedade, mas ele cede a posse. No pastoreio, o dono do pasto, ele loca o seu espaço, mas ele não está cedendo o espaço para o dono do gado fazer o uso do solo da forma como bem lhe convir. Ou seja, ele já tem o pasto que ele plantou, que ele cultivou, e ele está deixando que a pessoa interessada, mediante pagamento, deixe o gado para consumir ali a pastagem e que fica sob os seus cuidados, inclusive. E o que isso vai impactar na vida do produtor rural, aliás, do pecuarista? O que isso vai mudar na vida do pecuarista é o seguinte: nos contratos de arrendamento e nos contratos de parceria, eles são regidos pelo Estatuto da Terra. E o Estatuto da Terra, ele a partir ali do artigo 92, ele fala justamente do uso da posse temporária da terra, que é o que acontece nos contratos de arrendamento e nos contratos de parceria, igual a gente estava falando. E dentre as previsões que estão no Estatuto da Terra, no seu parágrafo 3º está aqui, no parágrafo 3º do artigo 92, no caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em iguais condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda. Pois bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tanto no contrato de arrendamento, como também no de parceria, que vai estar previsto um pouquinho mais para frente ali do Estatuto da Terra, se você está com o contrato ativo e o dono da propriedade quer fazer a venda, ele tem que garantir o direito de preferência para quem está arrendando, ou se não para o seu parceiro. Ele não pode vender para uma outra pessoa. Ele é obrigado a avisar: olha, eu estou vendendo a minha propriedade e eu tive uma oferta de X reais,
você cobre essa oferta, eu estou te dando o direito de preferência. Se você não quiser, eu vou vender para outro. Aí sim haverá regularidade. Acontece muitos casos em que o dono da propriedade vende para uma outra pessoa e não dá o direito de preferência para o parceiro ou para o arrendatário e gera problema. Isso aí acaba sendo declarado nulo na justiça posteriormente, porque não foi obedecido esse direito de preferência para a compra desse imóvel, dessa terra rural. Então, o que o projeto de lei visa? Ele visa justamente qualificar o contrato de pastoreio, que até então, qualquer causa na justiça hoje, de contrato de pastoreio, que o dono da propriedade vendeu as terras ali com a pastagem e não deu direito de preferência para o dono do gado, o dono do gado não tem direito nenhum de reclamar nada, porque a lei não dá esse resguardo para ele, é somente no contrato de arrendamento e no de parceria. E o de pastoreio, ele é muito diferente do de arrendamento, como a gente disse aqui. Às vezes ele acaba até entrando com uma ação judicial, mas tem até uma sucumbência, um prejuízo, porque perde o processo. Então, o que esse projeto de lei, o que isso quer dizer na vida do produtor rural, aliás, do pecuarista? Isso quer dizer que, se for aprovado da forma como está, o pecuarista que esteja ali no contrato de pastoreio, ele vai poder exercer o seu direito de preferência quando o dono quiser fazer a venda dessa terra. E isso é muito positivo, porque muitas vezes o proprietário ele vai fazer uma venda que o dono das cabeças de gado que estão lá, ele tem condição, ele tem interesse em fazer a compra. Mas às vezes ele vende para algum outro amigo, às vezes ele vende para uma outra pessoa numa outra condição e fica o pecuarista prejudicado de fazer essa aquisição. Então é isso que quer dizer esse projeto de lei, é assim que funciona o contrato de pastoreio. Caso alguém tenha mais alguma dúvida ou queira ou tenha algum problema ainda que talvez não tenha sido abrangido pelo que eu expliquei aqui, pode deixar nos comentários. E se conteúdos como esse interessam, sigam nosso perfil, acompanhem também nas redes sociais, que a gente constantemente tem temas relacionados ao agronegócio, aos contratos de agrários e também questões relacionadas ao compliance, organização, conformidade e sucessão familiar, certo? Então, acompanhe a gente e um abraço a todos.